o sentimento de que eu fiz o correto. Deles eu tenho o sentimento de que jamais eu poderia ter feito aquilo que eu fiz. Mudou. Eu vou voltar, só para contextualizar aqui o que ele está falando. Ele teve que conviver mais próximo de mim e da minha ex-mulher, porque ele tinha que fazer terapia ocupacional. Aqui ele está falando do filho. Fisioterapia, neurologista. E meu filho dormia agarrado comigo, em cima de mim. Quando eu falo em cima de mim, excelência, a senhora não entenda que ele está aqui do meu lado, não. Em cima de mim, em cima de mim. Em cima, eu deitado, ele deitado em cima de mim. Com a cabeça aqui e o corpinho aqui. Durante 3 anos. Meu filho, ele grita de saudade de mim. Grita de saudade. Cadê o meu pai? Cadê o meu pai? Excelência. Enfim, eu só quis dizer para a senhora o seguinte. Eu tenho 3 filhos e não quero que eles tenham o pai dele como sendo uma pessoa que praticou algum mal a uma criança, porque é o seguinte, deles eu tenho a confiança. Deles eu tenho o sentimento de que eu fiz o correto. Deles eu tenho o sentimento de que jamais eu poderia ter feito aquilo que eu fiz. Jamais eu poderia ter feito aquilo que eu fiz. Vocês entenderam aqui a gravidade do que ele falou e que passou despercebido ali no interrogatório, onde ele, sem querer, por uma brecha ali do subconsciente, onde você está ali repetindo várias vezes uma mentira, você está várias vezes fazendo uma afirmação que não é verdade, até chegar um momento em que teu subconsciente te entrega. Aí ele está contando a história de vida dele, o quanto ele é um super pai, o quanto os filhos dele têm a confiança dele, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é apegado nos filhos, que um filho dormia em cima dele, de tanto que ele era apegado nessa criança. Quando ele fala eles, ele está se referindo aos filhos, que dos filhos ele tem a consciência tranquila de que jamais poderia ter feito aquilo que ele fez. Por quê? Provavelmente para os filhos dele ele nunca fez nenhum tipo de mal. Então os filhos, enquanto crianças, acreditam na palavra do pai e desconfiam de tudo aquilo que o pai está sendo acusado. Por quê? Partindo ali das acusações, principalmente é um agressor de crianças, que ele vai ser um agressor com qualquer criança, né? Com seus filhos, com seus sobrinhos, familiares ou não. E quando a pessoa não tem esse histórico familiar, quando para a família ele era um príncipe, assim como era chamado, de repente você vê o seu pai, o seu filho, enfim, sendo denunciado pelo crime de homicídio e tortura contra uma criança que morreu aos 4 anos de idade, realmente é de se estranhar e de fazer a afirmação de que, para eles, eu jamais poderia ter feito aquilo que eu fiz. Porque provavelmente a pessoa que ele era com os filhos é completamente diferente da pessoa que ele era com o Henri. Vou trazer para vocês um estudo onde traz uma definição com a qual eu concordo, apenas para ilustrar aqui a afirmação que eu fiz. A verdade, em seu sentido mais básico, é frequentemente definida como aquilo que corresponde aos fatos ou à realidade. Já a mentira é normalmente entendida como uma distorção deliberada dos fatos, com o intuito de enganar. Todavia, a ligação entre verdade e mentira nem sempre é tão direta e visível quanto gostaríamos que fosse. Às vezes, há um jogo sutil entre o que parece verdadeiro e o que é usado como uma fachada, para ocultar uma intenção maliciosa. As mentiras mais astutas geralmente prosperam por sua habilidade de se esconderem dentro de uma verdade parcial. O bom pai. Isso não é apenas uma tática de engano. Compreende o entendimento profundo de como a mente humana funciona. Quando uma narrativa contém elementos verossímeis, as pessoas tendem mais a aceitar as partes inverídicas que coexistem com essa verdade aparente. Então, se firmando na teoria de que eu tenho contato com outras crianças, eu sou um bom pai para esses filhos, então como eu poderia ser uma pessoa ruim para uma outra criança, se eu sou um ótimo pai para os meus filhos? Ele quer tentar construir na cabeça de quem está ouvindo a base do padrão repetitivo dos criminosos. Então ele funda a teoria dele numa verdade, né? Ele começa a premissa dele falando, eu sou um bom pai, o meu filho é apegado comigo, eu cuido muito deles, eu tenho a certeza de que eu sou íntegro e que eu jamais poderia ter feito aquilo que eu fiz. Quando você sabe que você não fez uma coisa e quando você repreende tanto essa coisa, como ele repreende o fato de estar sendo acusado por ter feito isso, porque ele é uma ótima pessoa, em momento nenhum o teu cérebro vai te induzir a falar, por erro, que você fez aquilo. Então, ele falaria, eu jamais poderia ter feito aquilo que estou sendo acusado de fazer, mas nunca, se fosse um depoimento verdadeiro, ele teria falado que jamais poderia ter feito aquilo que eu fiz. Então, no meu entendimento, no interrogatório do Jairo, que está disponível no YouTube para assistir, ele faz a confissão do crime. Mas, infelizmente, ninguém percebeu na hora. E você? Você interpretou essa fala dele do mesmo jeito que eu?